Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Então vamos lá para mais uma aula de ciências. Então, a nossa aula hoje começa na página 30, que na última aula eu pedi para vocês fazerem, né, a resolução delas. Então, eu pedi para fazer a resolução da página 30 e o experimento da página 32. Então, com lápis e borracha na mão, né? Peguem o seu caderno, peguem o seu livro didático e vamos iniciar a nossa aula. Bom, como vocês podem ver, eu coloquei aqui a página 30 do livro de vocês para a gente ilustrar a nossa aula. Então, o capítulo que a gente está estudando é o 6, né? E nós vamos falar de energia térmica. Então, nós estamos falando na aula aí em temperatura e calor. E aí, essa página inicial aí de sondagem de conhecimento, ele vem com 3 questõezinhas aí, né? 3 questõezinhas e 2 mapas. Observem bastante esses mapas. Aqui o título deles é... Desculpa, pessoal. Máximas na segunda, 17/7/2017. Mínimas, segundas, 17/7/2007, né? Então, esses mapas a gente geralmente vê em jornais, né? Revistas, aplicativos de celular. Eles estão relacionados com a previsão do tempo. Então, dá mais uma olhadinha neles e vamos responder as questões que são pedidas aí, tá? Número 1. Os mapas ao lado são muito comuns no nosso dia a dia. Estão presentes em jornais, revistas e aplicativos de celular. Que informações eles estão passando? O título do mapa já dá para nós a informação que ele está passando, né? Ele está passando as temperaturas máximas e mínimas que vão ocorrer na segunda-feira no Brasil, porque é o mapa do Brasil, né? Na segunda-feira que vão ocorrer, não, que já ocorreram numa segunda-feira do ano de 2017, numa segunda-feira do mês de julho, 17 de julho de 2017, né? Então, ele está dando para a gente essa possibilidade aí, né, de utilizar essas informações aí para a gente poder organizar o nosso dia a dia. Por exemplo, em locais aí que tem uma mínima aí, ó, que está em azul claro. Aqui, por exemplo, em Minas, vamos pegar Minas, né, que é o nosso aí. Aqui está mostrando que em Minas, a máxima vai ser de quanto? De 23 graus Celsius. E a mínima pode chegar aí até a 16 graus Celsius, né? Então, 16, 18 graus Celsius, 20 graus Celsius. Então, o que acontece? A pessoa que vai sair de casa, ela vai levar um agasalho, não é verdade? Ela vai levar um agasalho. Então, faz com que a gente consiga organizar o nosso dia. A gente usa muito esses mapas quando a gente vai viajar, né? A gente olha a previsão do tempo no lugar que a gente está indo. E aí a gente vai saber o tipo de roupa que a gente vai levar, se não vai fazer frio, a gente vai levar roupa só para dias quentes, mas se vai fazer frio, a gente vai levar roupas para dias quentes e para dias frios, tá certo? Lembrando que clima e tempo são diferentes, né? Tempo ele é momentâneo daquele dia. Em um dia pode fazer um tempo frio, no outro já pode fazer um tempo quente. E o clima não. O clima ele demora por décadas, por até séculos, né? Um período de duração mais significativa. Então, por isso que a gente chama previsão de
tempo e não previsão do clima, tá certo? Previsão de tempo, do dia específico. Amanhã, outro dia, outro tempo, tá certo? 2. Pergunta aí, qual é a grandeza física que está sendo mostrada nas imagens? A grandeza física é a temperatura, né? Estão mostrando aqui várias temperaturas diferentes nos dois mapas. No primeiro mapa, a temperatura mais alta. No segundo mapa, as temperaturas mais baixas. A gente percebe até pela coloração, né? Aqui a coloração tá bem forte, porque é a temperatura máxima, né? E aqui, essa temperatura cai, ela fica com a coloração mais fria também, menos significativa, tá certo? 3. Em que unidade essa grandeza está sendo medida? Quando a gente mede temperatura no Brasil, a gente usa o grau Celsius, tá? 30 graus Celsius para máxima, 17 graus Celsius para a mínima. Qual que é a temperatura do seu corpo? Ah, meu corpo mede 37 graus Celsius. Então, graus Celsius é a medida que nós vamos usar para temperatura no Brasil. Nós vamos ver em umas aulas mais na frente que existem outras medidas de temperatura, tá? Em outros países, por exemplo, não se usa o grau Celsius. Pode-se usar, por exemplo, Fahrenheit. Então, a gente vai estar vendo isso aí mais para frente, tá certo? 4. Porque pode haver alteração nos valores dessa grandeza ao longo do dia? Bom, um dos motivos foi o que eu acabei de falar, né? O tempo, ele muda com uma frequência mais rápida do que o clima. Mas o que é que pode fazer? Quais os fatores que podem fazer esse tempo mudar? Então, esses fatores, eles podem estar relacionados, né, com, por exemplo, o vento. Se tiver com a corrente de ar maior em um local, essa temperatura tende a ficar mais baixa. Aliás, não a temperatura, a sensação térmica, né? Por exemplo, às vezes a gente vê assim na televisão, a temperatura de tal estado vai ter a mínima de 17 graus, mas a sensação térmica será de 10 graus, por causa do vento, que não sei o que, não sei o que. Então, quando a gente está com muito calor, que bate um ventinho, a gente se refresca. Então, é como se a gente tivesse uma sensação térmica, né, menor. E esse vento, ele também pode deslocar a massa de ar quente ou massa de ar frio. Depois que ele passa, ele pode ter empurrado uma massa de ar quente para longe, e aí cai essa temperatura, ou ele pode ter empurrado uma massa de ar frio e aí essa temperatura sobe. Outro fator que influencia aí na mudança da temperatura é a umidade. Se é mais úmido, se é menos úmido, isso também interfere nessa mudança, tá certo? A temperatura varia pelo ganho ou perda de calor. Se tem perda de calor, a sensação é do frio. Se tem ganho de calor, a sensação é de mais quente, de mais calor. Tá certo? Então, vamos agora para a nossa página 32, tá? Então, vamos lá. Na página 32, a gente está fazendo um experimento que vai mostrar um pouquinho isso aí, né? A sensação térmica, a transferência de calor. Então, quando a gente pensa em temperatura, a gente vai sempre pensar, né, em transferência de energia térmica. Essa energia térmica é o que a gente chama de calor, tá certo? Então,